Olá pessoal, aqui mais uma vez com todos vocês para a gravação de mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre preconceito, tá? Bem, essa é uma prática também que acontece de uma forma camuflada dentro da igreja. Preconceito ou discriminação, como você queira. Eu vivi isso e vi dentro da igreja. Quando a igreja começou a transmitir os seus programas de televisão, então ela pegou o modelo tradicional, tá, da televisão tradicional ou secular e trouxe para a sua programação. Como assim? No modelo secular de programa de televisão, há uma máxima que diz o seguinte, que a imagem é tudo, ou seja, tem que se haver uma preocupação na televisão com a aparência, com a beleza, tem que haver um compromisso em obedecer os padrões estabelecidos pela sociedade. É por isso que, inclusive, nós vemos que aqueles que não obedecem a esse padrão, eles sofrem com preconceito, muitas das vezes com o racismo e com a discriminação. Nós vemos vários casos aí de apresentadores negros, por exemplo, tá? Como aquela Maria Júlia Coutinho, que é a moça do Tempo do Jornal Nacional, a Thaís Araújo, que é uma atriz, jogadores de futebol também, tá? Arouca dos Santos, enfim, jogadores que sofreram com o preconceito. Isso tudo por quê? Porque eram contraditórios, os seus padrões eram contraditórios com os padrões estabelecidos pela sociedade. Então, isso foi trazido para dentro da igreja. A igreja iniciou seus trabalhos, foi crescendo, e à medida que foi crescendo, adquiriu a televisão, mas ninguém dentro da igreja sabia fazer televisão. Então, o que foi feito? Foram pegos diretores, tá, de TV, pessoas do meio do ramo, foram colocadas à frente das programações da igreja. E essa máxima lá de fora foi trazida também para dentro da igreja. De maneira que isso começou a se aplicar no dia a dia do trabalho da igreja. Eu vou aqui citar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, se você assiste uma programação da Igreja Universal do Reino de Deus, você vai ver que para cada 1000 pastores, tá, de boa aparência, isso eu digo de acordo com o aspecto dos padrões da sociedade, tá bom, gente? Entenda isso. Então, se ele é de cor clara, se ele tem um cabelo liso ou bom, como eles dizem, né? Até que ponto pode-se dizer o que é um cabelo bom e um cabelo ruim, não é verdade? Até que ponto pode-se dizer que Jesus tinha cabelos castanhos, olhos verdes? Nada disso está na Bíblia. Nada disso está na Bíblia. Mas observem que a sociedade pinta a imagem de Jesus como sendo loiro, cabelos claros, de olhos verdes, porque ela prefere que seja assim. Tá? Bom, então é difícil você ver na televisão apresentando um programa da Igreja Universal do Reino de Deus, um pastor, tá, de cor escura. Um pastor que não tem uma boa aparência. Geralmente esses pastores, eles são selecionados a dedo para estarem ali à frente do programa de televisão, apresentando o programa de televisão. O mesmo se aplica dentro da igreja também, no que diz respeito aos obreiros. Eu vou contar aqui alguns episódios que muitos vão achar normal. Eu tenho observado os comentários dos vídeos que eu tenho postado e eu vejo que tem pessoas que consideram tudo isso normal, porque os conceitos e os padrões dela são totalmente diferentes dos meus conceitos, dos meus padrões e dos conceitos e dos padrões daqueles que não concordam, assim como eu, com as coisas que eu tenho aqui mencionado. Então, por exemplo, quando a igreja, eu vou dar um exemplo aqui da Catedral da Fé de Salvador, eu tenho usado muito como exemplo
Catedral da Fé de Salvador, porque foi o lugar onde eu mais fiquei, tá? Foram 6 anos ali. E por isso eu tenho mais exemplos e mais acontecimentos dado ali, tá? E também por eu estar aqui na Bahia, e é aqui que eu sou muito indagado, que eu sou muito questionado, que eu sou parado nas ruas para perguntar por que eu saí, quais foram os motivos, eu tenho que ficar dando explicações. Então eu estou gravando esses vídeos para que eu não tenha que ficar dando explicações individuais, tá? Para as pessoas. Que eu torne público o meu posicionamento, que eu torne público os motivos que ocasionaram a minha saída, e assim eu não tenha que ficar dando explicações, tá? Pessoalmente para cada pessoa. Então vou dar um exemplo aqui do que aconteceu, ou do que acontecia, porque isso era o dia a dia da igreja, aqui na catedral. Quando a igreja ia transmitir o culto aos domingos era transmitido, ele era filmado para ser transmitido durante a semana, certo? Na TV Itapuã, aqui na Bahia. Bem, então, tudo era preparado para que essa transmissão atendesse a esses padrões exigidos pela igreja. Então, como é que se começava? 1 hora antes, tá, de iniciar o culto das 10 horas da manhã, que era a reunião que era filmada para ser transmitida. Então, as primeiras poltronas, as primeiras cadeiras ali do salão da catedral, elas eram mantidas vazias e desocupadas. Inclusive, se chegasse algum membro, tá, antes de 1 hora do início do culto, e ele se sentasse ali, então era pedido a ele que gentilmente passasse para trás. Ou então, já se orientava os obreiros que eram selecionados e escolhidos também a dedo, de acordo com a melhor aparência e com a melhor condição financeira, tá certo? Porque a melhor condição financeira representaria um poder maior de produção no vestuário. Então era já orientado a eles e era feita uma escala para que eles, naquele domingo, não viessem trajando os seus uniformes, o uniforme de obreiro. Eles viriam vestidos de uma forma normal, tá? Mas muito bem produzidos, muito bem arrumados, muito bem maquiados, e eles ocupavam as primeiras poltronas. A primeira fileira era deles, tá? Então 1 hora antes eles já tinham que ocupar esses lugares ali. No momento da Santa Ceia, um domingo que fosse um domingo de Santa Ceia, esses obreiros, os obreiros uniformizados que iriam servir a Santa Ceia, então eles se enfileiravam ali, lado a lado, com as bandejas do suco de uva, representando o sangue, e do pão, representando o corpo. Todos eles trajados de obreiros. Mas eu tinha a incumbência, me era mandado, e eu tinha que obedecer, que fique bem claro isso, tá? Sempre eu coloco aqui que não se podia questionar, o servo não questiona, o servo obedece. E volto aqui a falar, quem ousasse desobedecer, então eu duvido, eu pago para ver alguém que desobedeça e permaneça ali dentro da igreja. Não é permitido. Porque você logo é visto como rebelde, você logo é visto como alguém que está fora do espírito do trabalho, então você não serve mais. Então ou você se enquadra, se quiser permanecer, ou então você não fica, não presta para ficar. Então era mandado que eu fosse ali e selecionasse os obreiros de melhor aparência, ou seja, aquelas que tinham cabelo liso, aquelas que tinham um olho claro, aquelas que eram loiras, aquelas que eram de cor mais clara, sabe? Ou aquelas que eram morenas, mas que tinham cabelo liso. Enfim, aquelas de melhor aparência, elas deveriam ficar na primeira fila. E aqueles que são obreiros, tá, da Catedral de Salvador, sabem do que eu estou falando. Sabem do que eu estou falando. Porque eu poderia aqui falar de algo e que eu tivesse aí 200, 300, 500 obreiros que dissessem, mas isso não acontece aqui.
Eles podem não saber o motivo pelo qual aquilo acontecia, mas eles sabem que acontecia. E hoje eu estou falando por que acontecia. Era porque a igreja queria que, na hora em que a grua com a câmera passasse, então, que as imagens que fossem ao ar pela televisão fossem dos obreiros de melhor aparência. Sabe? No momento em que o diretor de imagem era orientado, olha, tem que fechar a câmera em uma pessoa e essa pessoa tem que ser uma pessoa de boa aparência. Então ele não podia fechar a câmera de uma pessoa que não tivesse uma boa aparência, para não mostrar na TV, tá? Não passar a imagem de uma igreja de Zé Povinho. Essa era a preocupação. Isso se aplicava também na hora dos testemunhos. Por exemplo, você que está me assistindo agora aí, você deve se lembrar ou se recordar alguma vez, tá? Principalmente se você não foi uma pessoa, digamos assim, que se enquadrou nesses padrões pré-estabelecidos pela igreja, tá? Padrões de beleza. Então você pode se recordar alguma vez em que você tenha sido levada até o estúdio de televisão para dar um testemunho, e ao chegar lá, sem maiores explicações, você nem entendeu o porquê, você não deu o seu testemunho, tá? E teve que voltar. Sabe por que você não deu o seu testemunho? Porque aquele pastor ou bispo que estava fazendo o programa olhou, viu a sua aparência, independentemente se o seu testemunho tinha um conteúdo que iria levar as pessoas, sabe, através da evangelização, um exemplo, um modelo, sabe, de transformação de vida. Não. A preocupação foi com a sua imagem, com a sua aparência. Então foi olhada ali a sua aparência, a sua imagem, e foi visto que você não tinha aparência para ir para a televisão. E aí você foi descartado. Tá? Você pode ver que quando a pessoa é levada para dar testemunho, por exemplo, eu me lembro ali na catedral, que tinha um pastor, sempre tinha um pastor responsável por buscar os testemunhos em casa. Então ele tinha uma lista com números das fichas de membros das pessoas, ele ligava para essas pessoas, certo? Só que essas fichas de membros já tinham as fotos dos membros. Então ele já fazia a seleção pelas fotos dos membros, ligava, marcava, ia buscar essas pessoas de carro e levava até o estúdio de televisão. Ao chegar lá, então essas pessoas, né, iam ali para a sala de maquiagem e tal, elas eram produzidas, tá certo? Para então irem para o estúdio dar o seu testemunho. Bom, o que eu chamo de testemunho produzido. Aí talvez você diga assim, mas bispo, ou melhor, talvez você diga assim, aí talvez você diga assim, mas qual o erro em que as pessoas apareçam bem apresentáveis na televisão? Não há erro nenhum nisso. A minha reprovação aqui é que aquelas que são desprovidas, tá? Da mesma aparência, da mesma condição financeira para se produzirem melhor, sejam descartadas, tá? Porque esse não é o evangelho que é ensinado na palavra de Deus. Aonde você vê na palavra que Jesus fazia acepção de pessoas, que havia o negro, que havia o branco, que havia olhos verdes, que havia o sem olhos verdes, que havia o rico, que havia o pobre. Essa discriminação, esse preconceito, essa separação, existe inclusive dentro da igreja, também no aspecto da condição financeira. Você pode ver isso nesses depoimentos que passam na televisão, onde a pessoa diz lá, eu sou a Universal. Por quê? Porque eu observava até um certo tempo atrás o seguinte, você via pessoas que moravam nos Estados Unidos e que tinham lá centros de escolas de beleza, escola de estética,
dizendo eu sou universal. Você via empresários, você via pessoas mostrando lá, sabe, a sua prosperidade, dizendo eu sou universal. Mas você não via uma pessoa de classe média baixa falando eu sou universal, sendo mostrada ali, tá? E dizendo eu sou universal. O último que eu vi, parece que é de tanto que eu falava que eu vi que mostraram lá um taxista. Foi aquele de padrão, digamos assim, menor que eu vi. Aí eu pergunto para você, ora, uma costureira, ela não é a universal? Ela não pode ser a universal? Aí eu pergunto para você, um frentista de posto de combustível, não pode ser a universal? Um gari, tá? Que é um trabalhador como outro qualquer, digno do seu trabalho, do seu salário, não é? Não pode ser a universal? Tá? Um segurança não pode ser universal? Enfim, profissões, digamos assim, menos prestigiadas, não é feita toda uma produção ali e não é mostrado na televisão. Por quê? Se eles disserem eu sou universal, vai estar diminuindo a imagem da igreja. Ora, eu posso dizer aqui que as pessoas que mais contribuem com as suas ofertas, com os seus dízimos na igreja, são as pessoas de classe média baixa. Você sabia disso? São as mais fiéis de todas. E elas não deveriam ser tratadas assim. Aí eu pergunto para você, o que importa, de fato, é o que a pessoa tem para passar, tá? A experiência dela, o que ela viveu, o que ela sofreu. E hoje ela está feliz, ela pode não ter muitas riquezas, ela pode não ser empresária, mas ela sofreu uma mudança no seu interior, no seu coração, certo? Então, testemunhos assim eram considerados como fracos pela igreja. Inclusive, essa foi uma das razões pela qual a igreja perdeu muitas pessoas para outras denominações. Principalmente para a Igreja Mundial do Poder de Deus. Por quê? Porque no caso de lá da Igreja Mundial do Poder de Deus, o apóstolo Valdemiro Santiago, ele começou um trabalho onde lá ele pegava a pessoa do jeito que ela vinha. Sabe? Se a pessoa viesse descabelada, se a pessoa viesse desdentada, se a pessoa viesse ali sem nenhuma produção, como ela viesse, não importava como ela viesse. Tá? Então, aquela pessoa era pega ali na hora, no meio do culto, no meio da reunião, e ela era entrevistada ali para contar aquilo que Deus fez na vida dela, de uma forma natural. Então, não tinha que levar aquela pessoa no estúdio primeiro, maquiar, produzir, dar escova no cabelo, passar batom, sabe, para poder colocar a pessoa no ar. Não. Era daquele jeito que está ali, o mais natural possível. E isso passa a verdade para as pessoas. Certo? Passa a verdade. E outra coisa, a pessoa chega ali e fala o que ela quer falar. Não é feito como se fazia na igreja, pelo menos na minha época era assim. Tá certo? Não duvido que hoje tenha mudado muito ou nada, mas fácil ter piorado. Porque eu via sempre as coisas piorando, eu não via melhorando. Então é chamada a pessoa ali antes de dar o testemunho, e o pastor tem que orientar a pessoa, olha, a senhora tem que falar isso. A senhora não pode falar isso. Agora você que já foi lá dar o testemunho, diga se não é assim que funciona. Diga que eu estou mentindo, que eu não estou falando a verdade. Então, eu sou contra esse tipo de distinção entre pessoas e pessoas. Se todos são iguais, então por que esse tratamento diferente? Por que obreiros? Porque existem os obreiros bonitos e os obreiros feios. Eu não podia colocar, por exemplo, na primeira fileira para servir a Santa Ceia, obreiro se ele não tivesse ali um dente, tivesse faltando um dente. Era chamado desdentado, eu não podia colocar. Se o cabelo dele não fosse um cabelo bom, eu não poderia colocar. Sabe? Então, era assim que funciona.
Então, tanto para programa de televisão, quanto ali na seleção dos obreiros, nos testemunhos, quem apresenta o programa também, você vai ver lá um ou outro, eu diria assim, apresentando um programa de televisão, para cada 1000 pastores de boa aparência, você vai encontrar um, tá? Que não tenha tanta boa aparência assim. Então, isso chama-se o quê? Distinção. Chama-se um preconceito. Chama-se discriminação. Tá certo? Eu estou aqui gravando esse vídeo para dizer que eu sou contra essa prática dentro da igreja. Tá bom? Bem, no próximo vídeo eu volto falando sobre falsos testemunhos ou testemunhos forjados. Isso eu vi muito, tá certo? E tentei combater. Eu vou dizer para vocês o que acontecia quando eu tentava combater, tá bom? Eu vou contar detalhadamente no próximo vídeo para isso não ficar muito extensivo, tá bom? Para ter acesso ao próximo vídeo, pode clicar aqui embaixo nesse link ou aqui em cima, tá bom? E você vai ser direcionado ao próximo vídeo, tá certo? E saiba que os melhores anos da sua vida ainda virão.